Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse vídeo. Sou Mônica Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas, e gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada pela Comissão de Cultura e Eventos, dessa gestão da OAB São Paulo, ao Alexandre Rolo, ao projeto Cultura com Você, maravilhosamente organizado por essa comissão, ao Dr. Caio, ao Dr. Ricardo, presidente e vice-presidente da OAB São Paulo, e aos nossos convidados especiais aí da Comissão de Práticas Colaborativas, também, respectivamente, doutora Fabiana Quezada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Paulo, seção São Paulo, da Seccional de São Paulo, e Fernando Catelã, presidente da Associação Tatuapé, responsáveis pela parte de direito sistêmico da seccional e da subseção Tatuapé. Falamos já sobre isso dentro dessa entidade e a gente vê que as práticas colaborativas guardam uma interseção muito forte com a prática sistêmica, com o direito sistêmico, com a postura sistêmica. E a gente vê o quanto é importante a gente perceber que o indivíduo e que o direito funciona dentro de uma visão sistêmica, dentro de um modelo sistêmico. E aí eu trouxe as autoridades nessa área, né? Nada melhor do que para falar de sistema, pessoas especializadas em sistema. Então, eu vou fazer uma breve introdução e deixar vocês na mão de especialistas para falar com vocês sobre isso. Então, queria trazer para vocês que o direito está mudando, todo mundo sabe disso e a gente não pode mais deixar isso de lado. A gente foi treinado e, infelizmente, ainda nossas faculdades ainda estão nos treinando, quando eu falo nós, advogados, me incluo, nas antigas visões sobre conflitos e sobre as suas administrações e soluções. Na ordem, na justiça, no conflito, na norma, no processo, e o conflito encarado como uma forma negativa ainda, como o conflito como uma forma pejorativa dele. Só que a gente percebe que o conflito ele existe no dia a dia. O conflito você escolhe uma blusa e não a outra, você escolhe um caminho e não o outro. Então, ele é inerente ao ser humano. A presença do conflito, ela não é a falta de paz. A pacificação também não é a ausência de conflito. A pacificação é o modo de lidar com o conflito. Você precisa, para pacificar, aprender a lidar com esse conflito. Ou seja, e aí entra a questão da colaboração, a questão de como você pode lidar com o conflito e a responsabilização de você lidar com o conflito. Porque dentro da responsabilização de você lidar com o conflito, você vai trazer para as partes a responsabilidade e o quanto as partes podem se tornar adultas para se tornar responsáveis por aquele conflito, responsáveis por lidar com aquele conflito que é delas, e que não é do juiz, e que não é do promotor, e que não é de um terceiro. O conflito é dela, é um conflito que é entre elas. Nada melhor para resolver aquele conflito do que elas. O advogado ele é simplesmente um facilitador para aquilo, mas as partes são as melhores pessoas para resolver aquilo. E a colaboração ela é simplesmente uma negociação para viabilizar e atender a necessidade dessas partes, mas dentro das possibilidades dela, mas também olhando as necessidades dela. Será que o judiciário ou o terceiro que decide vai olhar, vai ter esse olhar? A gente sabe que não. Ele pode até ajudar,
mas ele não vai ter esse olhar. Quem vai ter esse olhar são as partes. E quando a gente fala em partes, e quando a gente fala nessa nova visão do conflito, nessa nova visão do direito, a gente está falando de uma visão do direito mais humana, a gente está falando da humanização da advocacia, a gente está falando, dentro das práticas colaborativas, de um olhar multidisciplinar, a gente está falando de desenvolvimento de novas competências, de competências individuais, relacionais, negociais. A gente está falando de dar voz a esse cliente, de deixar ele falar, de deixar ele trazer o lado dele, de deixar ele trazer a voz dele, o lado adulto dele para lidar com aquele conflito. De ser ouvinte, de ouvir, de trazer a escutativa, falada atento também na mediação, de administrar estrategicamente aquele conflito no ganha-ganha, na negociação baseada, não no barganha, mas no ganha-ganha, em ampliar a torta para colher o maior pedaço. E, de novo, então, para finalizar minha fala e trazer os nossos convidados, a visão sistêmica. O indivíduo, quando ele faz parte de um conflito, quando ele está inserido num conflito, ele não está inserido sozinho, ele está inserido sempre dentro de um sistema. Ele é um sistema quando ele pertence a uma família, ele é um sistema quando ele pertence a uma empresa, ele é um sistema quando ele pertence a uma sociedade, ao mundo, ao universo, e ele é um sistema também quando ele faz parte de uma negociação para lidar com o conflito. Ele faz parte de um sistema quando ele lida com um advogado, com uma equipe, como é o caso das práticas colaborativas, que é uma equipe multidisciplinar, é uma solução multidisciplinar de administração de conflitos, onde as partes, junto com os advogados, assinam uma cláusula de não litigância para tentar administrar esse conflito, e as partes têm que buscar outros advogados caso esse acordo não seja conseguido naquela prática. Ou seja, tudo isso é sistêmico. Ou seja, o indivíduo faz parte sempre de um sistema. E dentro disso, eu vou passar a palavra para a Fabiana, que vai falar um pouquinho dessa questão, seguida do Dr. Fernando, que vai estar falando um pouquinho para vocês sobre isso também. Fabiana. Olá. Quero agradecer a todos, quero agradecer a Mônica, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas, pelo convite e de abrir essa oportunidade de falar um pouquinho do direito sistêmico, do pensamento sistêmico, das ordens do amor, para que as pessoas comecem a perceber a importância, né, do direito sistêmico, né, dessas ordens, e que tudo está interligado. Não se trata de uma comissão separada, nossa comissão ela é multidisciplinar, então a gente, aquilo que a gente fala serve para muitas, né, para muitas áreas de atuação. Então, as práticas colaborativas, direito de família, direito do trabalho, direito empresarial, são muitas áreas, né? E a importância de entender como nós funcionamos dentro desses diversos sistemas e como nós impactamos a vida das pessoas, né? Tanto quanto advogados, quanto partes, todos nós temos uma influência e influenciamos os sistemas. É importante a gente perceber que hoje o profissional, o advogado, ele precisa ampliar a parte de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para que ele possa atender melhor os seus clientes, para que ele possa realmente trazer uma boa solução. E quando a gente fala de boa solução, é aquela solução que é boa realmente para as partes, em que elas vão construir aquela solução. Não é uma coisa em que, como a gente tinha antes na advocacia, em que o advogado traz a solução pronta e diz, olha, é desta forma que vai ser. Então, o cliente passa a ter autorresponsabilidade, né? Começa a olhar para o seu conflito e falar, peraí, como eu posso resolver essa situação da melhor forma possível? E o advogado torna-se o quê? Um facilitador, né? Para que o cliente consiga olhar para a sua questão, para as suas dificuldades, a partir daquilo que a gente fala que são as leis sistêmicas, né? As ordens do amor, que são leis que regem os relacionamentos humanos e que todos nós
de uma certa forma, estamos buscando na nossa vida, né? E somos influenciados por nós querendo ou não, né? É como a lei da gravidade, né? Vai cair uma pedra, né? Se a gente jogar uma pedra de cima do prédio, vai cair e não tem como. É a lei da gravidade. Assim são as leis sistêmicas, a importância delas na nossa vida. Então, eu vou começar falando um pouquinho dessas leis, né, das ordens do amor, como fala o Bert Hellinger, né, e esses princípios sistêmicos. E nós começamos pelo pertencimento. Todos nós queremos pertencer. Nós podemos observar que muitos advogados sentiam já que não faziam parte desse sistema jurídico, porque a forma de atuar já era uma forma colaborativa, né? Os advogados já tinham uma forma de mediar os conflitos, querendo mediar, então eles já não se sentiam parte desse sistema jurídico, né? Então, o pertencimento, todos nós queremos fazer parte dos sistemas. Se nós nos formamos na advocacia, queremos fazer parte do sistema jurídico, né? Da OAB, por exemplo, mas tem um sistema que nós não conseguimos sair, que é a nossa família. Todos nós queremos pertencer, todos nós queremos fazer parte. Mas o que acontece com uma pessoa quando ela é excluída de um sistema? Quando as pessoas não falam mais dela, ou quando algo acontece em que ela é julgada, em que ela, por exemplo, por ter um vício, ou por ter cometido um crime, ou por ter comportamentos em que a família não gosta, a família exclui. O que acontece com esse sistema? Ele vai buscar equilibrar, vai vir outra pessoa, muitas vezes, para representar essa pessoa que está faltando no sistema. Então, para equilibrar esse sistema, vai vir outra pessoa no lugar, né? Do sistema familiar, nós não conseguimos sair. Do sistema jurídico, por exemplo, eu posso dizer que eu não quero mais ser advogada, e tudo bem, né? Então, imagina o seguinte, aquelas pessoas que vão para o judiciário e ingressam com uma ação contra o pai ou contra a mãe, né? A gente vê muitas ações aí por falta de afeto, né? E a gente pensa, o que será que esses filhos estão buscando? O que será que eles querem desses pais? Querem ser vistos, querem ser amados, querem pertencer, né? E o que será que esses pais também querem desses filhos? E aquilo que eles não conseguiram ter? Né? É um exemplo, talvez as exclusões, esse processo esteja a serviço dessa exclusão, porque esse pai também precisa ser visto. Precisa também ter um lugar no coração dessa família, né? Então, o pertencimento é um dos princípios. Depois a gente tem a ordem, né? Cada um dentro do sistema tem o seu lugar. Primeiro nós temos a precedência e depois nós temos a prioridade. Então, quem vem primeiro dentro do sistema? Né? Os avós, os pais, né? Os filhos e assim por diante. Depois nós temos o quê? Quando nós casamos, nós deixamos a esfera dos pais para formar uma nova família. Então, essa família ela tem o quê? Prioridade em relação àquele sistema. Mas imagina o seguinte, que às vezes a gente começa, né, no judiciário, a gente vê muito, né, as brigas dos casais, né? A gente percebe que as pessoas não estão nos seus lugares. É o marido ou a mulher que quer ser um pai do outro, ou se coloca no lugar de filho, ou não reconhece o valor da família de origem de um e do outro, né? E um fica apontando aquilo que o outro deveria ser, porque tem aquele conceito do que é bom conforme a sua família de origem. Então, muitas vezes os casais, as pessoas que estão brigando no judiciário, elas estão olhando para onde? Para suas próprias famílias. E elas estão lá discutindo uma questão que às vezes nem é delas, é uma repetição daquilo que elas viveram. E elas não conseguem ver isso, não conseguem reconhecer. Ou seja, estão fora de seus lugares. Da mesma forma, um advogado, quando ele se coloca numa posição em que ele que vai dizer para o cliente o que ele deve fazer, muitas vezes ele já está fora do seu lugar. Porque ele está querendo ser pai, está querendo ser mãe daquele cliente,
está querendo dizer qual é a melhor forma que ele deve solucionar aquela questão, e isso não cabe ao profissional. Nós vamos levar as leis? Sim, a gente vai falar o que é importante, a parte legal, mas, no fim, quem vai resolver essa questão é o cliente. Porque, por mais que a gente faça, a gente também não consegue modificar o que a gente chama aí, para quem já conhece um pouco, o destino do cliente. A gente não consegue modificar aquilo que é próprio daquele sistema. E isso é importante a gente entender. O contexto geral que faz com que aquela situação seja daquele jeito, né? E da mesma forma os desequilíbrios, que é o terceiro princípio, entre o que é o dar e o tomar. A gente fala, os pais dão, os filhos recebem, tá? Nesta relação, não existe, os filhos não precisam devolver para os pais, porque os filhos vão passar adiante aquilo que receberam. E muitas vezes a gente percebe que os filhos, eles sentem tão pesados, tão obrigados a dar algo para os pais que eles querem devolver aquilo que receberam. E aí também causa desequilíbrio aí na ordem também. Em relação aos relacionamentos afetivos, aí entra o equilíbrio em que um deve dar um pouco, o outro dá um pouco mais, e até, né, e eles vão aí equilibrando o relacionamento. Mas o que acontece quando um dá demais e o outro recebe pouco? Começam a existir as brigas, né, entre os casais. A gente vê muita gente que vai para o judiciário brigar porque vai reclamar que deu muito para o outro e o outro não deu nada em retribuição, está buscando um reconhecimento por aquilo que foi feito. Né? Então, a gente percebe que aquilo que as pessoas vão buscar no judiciário, que elas falam que querem, que é o direito, que elas acham que é o direito delas, muitas vezes não tem nada a ver com aquele pedido. O que está por trás é muito maior, muito profundo. As pessoas querem reconhecimento, elas querem amor, elas querem ser vistas, elas querem mostrar que elas se sentiram magoadas, que elas sentem raiva, só que elas não sabem expressar. Se o advogado não conhece de emoções, não conhece de pensamento sistêmico, das leis sistêmicas, ele vai lá, faz uma petição, mas ele não consegue entender esse todo que está por trás. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue facilitar uma solução, porque através de uma pergunta, e não necessariamente fazer uma constelação familiar, né? Depois o Fernando vai falar sobre a postura do advogado, não necessariamente fazer uma constelação familiar, a gente pode, através de perguntas, facilitar com que o cliente expanda a sua consciência, que ele olhe para aquela questão e fala, nossa, realmente, eu não tinha visto isso. Tá? Eu não tinha percebido que, através desse processo, eu queria, sim, me vingar da outra parte. Né? Eu não estava realmente buscando o direito, por exemplo, do meu filho. Né? Eu não estava olhando para o meu filho, eu estava olhando assim para as minhas próprias questões internas. E nesse caso, a criança estava excluída ou estava ali no meio do sistema, né? Porque os filhos, por amor, eles querem o quê? Eles querem resolver para os pais as dificuldades. Então, quando a gente pode olhar com essa abordagem, a gente também pode facilitar os conflitos e também ser um advogado que olha para a solução, né? E não prejudica, porque dependendo da nossa postura, a gente pode prejudicar a solução e pode prejudicar e emaranhar a gente mesmo nesse processo. Então, acho que é um pouquinho assim do que eu posso falar sobre as leis e espero ter contribuído com vocês. Perfeito, Fabiana, acho que é exatamente isso. Nossa, eu vou ouvindo as suas palavras e eu enxergo as palavras das práticas colaborativas, perfeito, é uma coisa tão engraçada. Eu estava conversando com o pessoal de mediação e a gente enxerga o pessoal de mediação falando e parece que soa né, a mesma fala, quer dizer, é exatamente isso, quer dizer, a protagonização do cliente, é você deixar o cliente trazer aquilo, e é você também não o dar, é o receber, e você também não trazer para o cliente, ou deixar que ele
Você resolveu o problema dele, quer dizer, você tem que também deixar ele ter o protagonismo dele, ele saber que o problema é ele que tem que resolver, não você. Você não... E aí acho que o Fernando vai falar um pouco para vocês, que eu já sei que o Fernando vai trazer. Você não entra como salvador, né? Você não entra como o solucionador do conflito dele, né? E aí vamos trazer o Fernando aí para trazer isso um pouquinho, a postura sistêmica. Bom, obrigado, Mônica Gama, por esse convite da Comissão de Práticas Colaborativas. Para mim é uma honra estar aqui com duas profissionais que eu admiro muito, né, a Mônica e a Fabiana, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico do AB São Paulo. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E eu queria falar um pouco, né, da relação... Bom, acho que a Fabiana já explicou muita coisa, assim, brilhantemente, né, a respeito da filosofia do Bert Hellinger, né, das ordens do amor. E assim, o que eu queria trazer hoje é sobre como os advogados colaborativos, né, os advogados, os profissionais colaborativos em geral, mas especificamente os advogados, eles podem se utilizar dessa filosofia, né, desse olhar, né, que postura que eles têm que ter, né? Então, Bert, ele fala que o ajudar é uma arte, né? Mas para que a gente possa ajudar de uma maneira, digamos, entre aspas, eficaz, nós primeiro temos que o quê? Olhar para aquilo que nós recebemos dos nossos pais, né? Que a Fabiana estava falando na exposição dela, né? Muitas vezes, nós como profissionais, no geral, né, recusamos aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Eles não nos deram o suficiente. Agora, quando eu tenho essa postura de tomar tudo aquilo que eu recebi dos meus pais, né, tomar a vida que eu recebi deles, eu posso passar essa vida adiante, né? Como que eu passo a vida adiante? Através dos filhos, através do trabalho, né? Fazendo algo de bom pela vida, estar a serviço da vida, né? Então, é olhar para as minhas questões, né? E também a questão do autoconhecimento, como a Fabiana falou, né? Se a gente não se conhece, né, a gente acaba sendo capturado pela questão do cliente, né? Se o cliente chega com uma questão, por exemplo, né, na minha família, né, eu como advogado, meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Aí chega um cliente, né, e aquilo me causou, né, eu saí fora do meu lugar, fiquei do lado da minha mãe, né, contra o meu pai, queria justiça, né? Quando chega um cliente com uma história parecida, o que eu vou fazer? Eu vou querer fazer justiça através daquele cliente, inconscientemente. Então, ao invés de ajudar o meu cliente, né, como a Fabiana disse, o advogado, às vezes, emaranhado, né, ele pode atrapalhar a solução do litígio, né? E ele se coloca numa posição superior. E lembrando que, quando nós estamos, né, trabalhando com essa postura, nós estamos em último lugar, né? Nós entramos num sistema familiar quando nós vamos atender o nosso cliente. E eu sou o último, eu estou a serviço do meu cliente. Porque se eu me coloco superior, dizendo que o meu cliente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, qual o caminho que o meu cliente tem que tomar, eu estou ocupando um lugar que não é o meu. E ali eu sou apenas advogado. Estou a serviço do meu cliente, né? Então, isto posto, eu queria falar um pouco sobre as ordens da ajuda, né? Que seria, basicamente, se a gente fosse falar em grosso modo, né, seria a aplicação dessas ordens do amor nessa ajuda, nessa arte de ajudar, né? O Bert fala que é uma arte, a ajuda é uma arte. Qualquer um pode aprendê-la, basta que eu me autoconheça, faça um trabalho de autoconhecimento, né? E claro que, né, tem uma percepção especial, mas também conhecendo essas ordens, né? E a primeira ordem da ajuda é dar somente aquilo que eu tenho, né? E tomar somente aquilo que eu necessito. Então, muitas vezes, o
cliente chega no escritório e, na verdade, ele não está buscando só um advogado, ele está buscando, principalmente nas causas de família, e que nas práticas isso é comum, um terapeuta. Só que eu não sou terapeuta. Então, como que eu vou oferecer algo que eu não tenho? Né? E acho que isso aí, todo mundo já passou por isso. Isso não... Né? Os advogados comentam muito isso. Então, assim, eu não sou terapeuta, como que eu vou dar algo que eu não tenho? Né? Ou, muitas vezes, dar conselhos para o cliente que, na verdade, ele nem pediu. Né? Então, eu estou resolvendo o divórcio dele e, de repente, eu vou decidir, sei lá, que médico que ele tem que ir para resolver o problema dele. Quem sou eu, né? Para fazer isso e outro? Ele não me pediu. Então, mas aí o advogado, às vezes, nessa tentativa de ajudar, tenta dar algo que ele não pode dar, e nem que o outro pediu. Né? A segunda ordem é submeter às circunstâncias. Então, às vezes chega um caso no escritório, né? A gente fica indignado. Né? Isso acontece muito. E não respeita o destino desse cliente, não concorda com o destino desse cliente. Né? Isso é muito comum. Né? Por que não, ele poderia fazer diferente? Né? Ou por que acontece isso com ele? Né? E a gente fica indignado, e isso também não ajuda. A gente está tirando força desse cliente e tirando a nossa própria força, perdendo força. Né? A terceira ordem, que aí acho que a Fabiana já falou, e eu também, né, até falei na minha fala, é a relação de adulto para adulto. Né? Então, é quando eu me coloco, saio desse lugar de último e me coloco no lugar de pai do meu cliente, querendo ajudá-lo, e olho ele como uma vítima, como um coitado, ele não tem condições. Agora, imagina a diferença de que, por exemplo, eu olhar para o meu cliente e falar, nossa, ele está contando história, coitado, né? Que história difícil. Né? Nossa, como que ele aguenta? Né? Eu me coloco numa posição do quê? De superior. Né? Estou aqui para te salvar, porque eu tenho conhecimento jurídico, eu sou advogado e eu posso te salvar. Isso é muito comum. Né? E olhar para o cliente como coitado. Agora, quando eu olho para o meu cliente, mesmo que ele tenha um destino difícil, uma história difícil, né? Internamente, eu digo, né? Internamente eu olho para ele e falo, nossa, você pode, isso, né? Se você tem esse destino difícil, quantas histórias ele não está ali carregando, a gente sabe disso, né? A questão dos emaranhamentos, né? Às vezes ele está representando um excluído da família dele. Então, olha a força dessa pessoa, né? Que amor, né? É sempre interessante a gente olhar, observar onde está o amor. Né? Se ele tem esse destino difícil, é porque está olhando, às vezes ele é o único daquela família que está olhando para aquele excluído, para aquela história que foi apagada. A força que essa pessoa tem. E a gente sabe até pela teoria do observador que conforme eu olho, né, o olhar que eu tenho, se modifica a realidade. Né? Se eu olho, se eu tenho um outro olhar em relação a ele vai, claro que ele vai se modificar. Né? E também, ele, e acho que a Fabiana falou isso e a doutora Mônica também falou, né? Dar esse, digamos, o empoderamento ao cliente para ele decidir o caminho dele. Quem sou eu para decidir? Né? Então, é aí onde que está. Eu, através dessa postura, né, me utilizando desse conhecimento da filosofia do Bert Hellinger, né? Se eu me utilizo disso, eu posso depois, com o trabalho que eu faço, mostrar diversos caminhos para o cliente. Falar, olha, aqui a gente pode, isso, né, a partir desse trabalho que nós fizemos, a partir da sua história, né, e do seu caso, e instruindo o meu cliente juridicamente, eu posso dizer o seguinte para ele, agora você tem vários caminhos, você pode ir para uma ação judicial, você pode ir para as práticas colaborativas, você pode ir para uma mediação, e quem vai decidir é o cliente, não sou eu como advogado. Porque quem sabe da história do cliente é ele, não sou eu. Então isso requer o quê da gente? Humildade. Humildade. E se colocar em último lugar. Né? A outra ordem é a empatia sistêmica. Né? É não olhar o nosso cliente como um indivíduo isolado, né? Mas que ele faz parte de um sistema familiar, né? Que atrás dele vem os pais dele, vem os avós, os bisavós,
né? E todos aqueles que vieram antes dele. E através dele a vida fluiu e chegou até ele. E esses antepassados dele trazem histórias, trazem crenças, né? Alegrias, separações, tristezas, violência. Tudo isso faz parte, né? E graças a essas histórias, fez com que esse cliente chegasse até nós, do jeito que ele é, né? Então, olhar para toda essa história, olhar para todos esses, digamos, esses antepassados. E não só isso, né? Num processo colaborativo, por exemplo, nós também, né? Na verdade, nós primeiro temos que olhar para a nossa história, para as nossas crenças, as nossas limitações, né? E todos aqueles que estão envolvidos no processo colaborativo. Então, todos os profissionais envolvidos, o colega que também está nesse processo colaborativo, né? O coach, o financeiro, todos eles têm um sistema familiar e todas essas histórias, essas crenças, ele carrega tudo isso, né? Caso, por exemplo, né, até vou fazer um paralelo, né, das práticas colaborativas, mas também o processo judicial, o juiz também tem um sistema familiar, né? O promotor, o advogado do outro envolvido no conflito, aquela pessoa que foi envolvida no conflito, né? Então, todos os que fazem parte desse sistema, digamos, judicial, né, têm as suas histórias, têm os seus antepassados. E detalhe, quando o cliente vem e reclama e fala, olha, ele me fez isso, ela me fez aquilo, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa pessoa que ele está reclamando, que muitas vezes a solução está aí, e incluir essa pessoa internamente, no meu coração, né? Através das falas que eu vou fazendo, eu também posso fazer essa inclusão, né? Porque a tendência do cliente, quando ele está no conflito, é querer excluir aquele que está envolvido no conflito, né? Então, a gente também faz esse trabalho de inclusão. Isso é muito importante, porque incluindo aqueles que foram excluídos, né, como disse a Fabiana no início, né, a questão do pertencimento, pode-se ter a solução. E uma outra ordem que o Bert traz é amar a cada ser humano tal como ele é. Isso requer o quê de nós? O não julgamento. E nós, claro, como seres humanos, costumamos julgar, né? E como profissionais do direito, muito mais, né? A gente já deve ter ouvido falar, muitos advogados, que o advogado é o primeiro juiz da causa. A gente não consegue nem ouvir a história do cliente. A gente já está lá julgando, né? Já está julgando. Falando, esse aí está falando, não sei não, né? Mas essa postura de não julgamento, ela é muito importante, né? Até isso faria parte até da escuta, né? De como eu escuto o meu cliente. Estar no estado de presença, né? E para que a gente possa atender bem o nosso cliente, né? E chegar a um outro estágio e trazer aquilo, né? Que o objetivo digamos, dessa filosofia e das próprias constelações familiares é trazer aquilo que está oculto, né? Então, a minha postura como advogado, né? O centramento é muito importante, esse estado de vazio, é chegar num atendimento ao cliente e ir com essa postura de não saber, sem intenção, sem julgamento, apenas ouvir o nosso cliente, observar os gestos, né? Perceber, né? O que ele quer me dizer, né? Observar os mínimos detalhes, né? E quando a gente está nessa postura de não julgamento, de centramento, percepção, observação, aparece, né? Isso é subitamente, isso todos nós sabemos que a intuição vem. E às vezes a gente faz uma pergunta que às vezes ela pode até ser meio fora de contexto, mas muitas vezes a solução está aí, nessa pergunta fora de contexto, né? Porque aí o cliente,
De repente, com essa pergunta, vem algo, ele fala, isso aí que você está me perguntando me lembrou agora uma avó lá atrás que também passava pelo mesmo problema que eu e que foi excluída, porque naquela época ela era tida como uma pessoa que não era boa para pertencer à família. E é o que está acontecendo comigo agora. E aí, quando essa avó ela é incluída e reconhecida e olhada como sim, você faz parte, algo muda, né? Então, a partir disso tudo, dessa postura, né, dessa ajuda, o cliente ele pode decidir o caminho, ele vai, claro, vai surgir, né, alguma informação para ele, e ele, a partir daí, pode ter uma outra postura e pode decidir que caminho que ele quer tomar. Lembrando, né, lógico, nós estamos falando de as práticas colaborativas, de como o profissional ele pode ter essa postura, né? Então, assim, uma coisa não exclui a outra, né? O profissional colaborativo, ele pode se utilizar dessa, digamos, dessa filosofia, dessa postura. Não é necessário ele... isso a Fabiana pode confirmar, né, a doutora Fabiana, né? Não é necessário que ele seja um constelador familiar, né? Desde que ele faça um trabalho de autoconhecimento, desde que ele se empenhe, estude, claro, todos nós, profissionais do direito, temos que nos aperfeiçoar, buscar novos caminhos, né? Então, ele não precisa necessariamente ser um constelador, e até porque o papel dele nesse processo não é ser um constelador, é ser um advogado, né? E a partir disso, ele pode, digamos, aperfeiçoar o seu atendimento como profissional colaborativo. Então, juntar as técnicas que já as próprias práticas colaborativas nos trazem, mas essa postura, esse olhar, né, tendo conhecimento dessa filosofia, eu sou um grande entusiasta, né, a doutora Mônica sabe, a doutora Fabiana também sabe, das práticas colaborativas e o direito sistêmico, né, a filosofia do Bert Hellinger, melhor dizendo, está nas nossas vidas, né? Então não precisa de digamos, não precisa ser um constelador familiar, é isso que eu quero dizer, né? O advogado, qualquer advogado pode ter essa postura, inclusive o profissional das práticas colaborativas. Então, espero que eu tenha deixado aí algumas orientações para os profissionais que se interessem, né, nas práticas colaborativas, né, e como que o direito sistêmico, como a filosofia do Bert Hellinger, pode beneficiar esses profissionais. Então, novamente, agradeço a doutora Mônica Gama pelo convite, agradeço a doutora Fabiana pela presença mais uma vez. Muito obrigado. Gente, não tenho mais nada a dizer, além de muito obrigada, e vamos falando. Muita coisa ainda está por vir, muitos vídeos como esse, muitos assuntos a tratar. Muito obrigada. Um abraço a todos. Gratidão, Fernando, gratidão, doutora Mônica. Foi muito bom fazer parte desse momento junto com vocês. Muita gratidão. Obrigada. Obrigado, muito obrigado também a você, doutora Mônica, você, Fabiana. É uma alegria estar com vocês duas. Muito obrigado. Obrigada.